Hoje eu vou falar desse caso que eu não tenho um livro, eu tenho um Xerox. Porque hoje a gente está aqui para falar de perfeição e perfeccionismo e não à toa estamos com o Xerox todo rabiscado aqui. Esse livro é do Jean Bergerret, A Personalidade Normal e Neurótica. A gente vai falar de um caso que é o número 13, um caso de caráter obsessivo que eu vou chamar do caso Agatha. Que na verdade ele chama de HT, eu acho muito feio, a gente está no Brasilzão, então é a Agatha que vai ser. Então vamos lá, é um caso bem pequenininho. Criada por um pai taciturno, o que é uma pessoa taciturna? Ele é tomado de tristeza, insatisfação, sombrio e melancólico, e uma mãe que não parava nunca, em um ambiente modesto, mas bem montado sobre princípios sociais e morais. Agatha, embora fosse uma moça muito bonita e desejasse basicamente fundar um lar, mais do que se casar, apenas por volta de 25 anos encontrou um homem que assim a desposou. Virgem. A casa funciona bem, pois o marido é representante de uma importante firma de produtos alimentícios. Necessita viajar muito e o aspecto exterior de sua esposa valoriza consideravelmente junto aos clientes e seus próprios agentes na medida em que não apresenta qualquer sinal histérico provocador de Agatha. Chega a fazer com que a maioria dos homens a admire, sem que isso, maravilha, em função comercial, atraia para si a menor reprovação das demais esposas. Sua beleza fria e bem recatada agrada ao outro, homem ou mulher, sem jamais dar origem a uma excitação demasiadamente forte ou consciente para sentir-se, por isso, rapidamente decepcionada ou culpável. Aqui a gente tem um pai que está deprimido, uma mãe que se ocupa muito e de uma casa com uma moral muito rigorosa e que o sonho dela é formar uma família. E essa família, ela tem um uso, né? Ela é uma boa esposa. Aquela coisa da Michelle Temer de bonita, recatada e do lar. Acho que me lembra muito essa figura. Então, ela é bonita, mas ela não é sedutora o suficiente para causar problema para o marido ou para as demais esposas. Tudo em Agatha é muito bem organizado. Quando o marido recebe em casa seus clientes, colaboradores ou ainda o próprio patrão, a acolhida é tão bem arranjada nos mínimos detalhes e em todos os planos que o hóspede fica encantado em se ver ao centro da tal interesse e atenções. Felizmente, ele não retorna com frequência suficiente para perceber-lhes a rigidez do protocolo e do esforço empregado sem alegria para sua vinda. Na intimidade, Agatha é uma escrava daquilo que seus pais chamam do seu perfeccionismo para minimizar as coisas, e os outros chamam de suas manias para traduzir sua irritação. Aqui a gente já tem que toda essa beleza e polidez se transforma em mínimos detalhes e uma rigidez, né? A gente chama de perfeccionismo. E aí aqui eu queria fazer um debate importante sobre isso, porque eu vejo que as pessoas usam a palavra perfeccionismo como se fosse uma crítica ou um defeito com cara de qualidade. Sabe aquela coisa de entrevista de emprego? Fala não sei quantas qualidades, não sei quantos defeitos. Sempre a pessoa usa de defeito perfeccionismo, porque parece fofo, parece bom. Mas aqui a gente tem visto um perfeccionismo nessa moça que vai além, que vai nos mínimos detalhes, que vai no ritual árduo. E aqui é importante a gente dizer do porquê que o perfeccionismo não está do lado das qualidades, porque eu acho que as pessoas não entendem isso. Porque a flexibilidade, você poder ser criativo, você poder errar, você poder chegar aqui e mostrar para o outro um xerox que está rabiscado e não mostrar um livro impecável. Isso diz que essa pessoa está gastando energia onde não precisa. Quando ela precisa resolver todos os problemas com rigidez e com aquilo sendo uma forma perfeita, ela não vai conseguir, porque as coisas não são controláveis. Eu falo isso muito no curso, de que quando você tenta controlar a sua vida, ela vai esvair pelos seus dedos. As coisas vão ser muito mais frustrantes para você, porque elas não estão no seu controle. A maioria das coisas tem a ver com o imprevisto ou com as outras pessoas. Poucas coisas realmente conseguem estar na sua mão. Então, se a gente está falando de uma empresa em que você usa o perfeccionismo como quase um elogio, na verdade não, porque se a gente tem que resolver naquela empresa 10, 20 problemas, entregar um monte de relatório,
Talvez para essa empresa seja melhor que você entregue um relatório mais ou menos, ou um relatório quase lá, do que você não entregue. Talvez seja importante que eles percebam a sua flexibilidade de poder esticar e ficar um pouco mais de tempo trabalhando aqui, menos aqui, que você consiga exigir no que é preciso e que você consiga abrir mão de algumas coisas, que você deixe de fazer algumas tarefas. Porque quando você tem um trabalho, um monte de coisa para entregar, talvez realmente tenham coisas que você não vá conseguir. E que seja importante que você tenha dentro de você uma capacidade de aguentar essa frustração e de aguentar que as coisas não vão sair como você quiser. Porque quando você deseja que as coisas sejam impecáveis, elas não vão sair. Você imagina que se eu quisesse que esse podcast saísse da forma mais perfeita possível, provavelmente eu não usaria esse microfone, eu não usaria essa lâmpada, eu não usaria essa câmera, eu não usaria essa cadeira, eu não usaria esse cenário. Eu provavelmente nem falaria desse caso, porque não é um caso perfeito e que funciona tão bem no modelo que eu gostaria. Mas se eu for esperar para as coisas acontecerem como perfeitamente, provavelmente elas não vão acontecer, né? Uma coisa é você ter o controle da sua casa e dos enfeites, e outra coisa é você ter controle de coisas que envolvem mais pessoas. No apartamento de Agatha, é um terror pensar que uma visita pode encontrar uma parede suja, um cabelo na pia, uma mancha no vaso sanitário. O que ela pensaria disso? Provavelmente nada, né, gente? Porque casa de mulher o que mais tem é cabelo. E privada é feita para você fazer sujeira. E a gente rela a mão na parede. Então, provavelmente a visita não pensaria nada. Sobre a mesa, todos os objetos devem ser incessantemente revistos em seus detalhes antes da chegada dos hóspedes. Esses, aliás, só dormem em hotel. E não se convida qualquer família, pois apesar de todas as preocupações tomadas, se descobrissem alguma mancha debaixo dos lençóis, o que iriam imaginar? Na casa de Agatha, só se comem produtos de primeira qualidade, para estar seguros de que estão sadios. Apenas se frequenta grandes restaurantes por motivos de salubridade, e mesmo aí seca-se cuidadosamente, com grande distinção e descrição, os talheres e a borda dos copos. Depois de haver tiranizado seus pais, a Agatha certamente teria ultrapassado o quadro caracterial para passar de um quadro mórbido de uma verdadeira neurose obsessiva. Se ela não tivesse finalmente se casado ou não tivesse, enfim, encontrado o marido que se apresenta com uma neurose de caráter obsessivo em seus negócios, e se ambos não tivessem conseguido aliar seus mecanismos de defesa complementares, e se ligeiramente afastados estruturalmente em uma verdadeira perversão a dois, do tipo caracterial conjugal, o que desejaríamos muitas de nossas excelentes donas de casa, um estudo obsessivo, menos afortunadas. O que impressiona no caso da Agatha, especificamente seu caráter obsessivo, é que em uma parte sua perfeita adaptação a condições internas e externas de sua realidade, o que faz dela um caráter e não uma neurose, e de uma parte sua economia centrada não necessita colocar à frente o limpo e o belo, enquanto tais, o que faria dela um caráter perfeccionista, mas na sua angústia de poder eventualmente ser vista, apesar de todas as preocupações de qualquer outra pessoa, em uma atitude que deixe passar uma necessidade de sujar ou macular este mecanismo original encontrado apenas nas estruturas obsessivas. Por certo de que se tratasse de uma doente, teria sido útil levar as investigações mais adiante, no que se refere às gêneses de tal formação reativa. Tudo o que foi possível saber aqui é que existia um vínculo edipiano afetuoso com seu pai, facilmente detectável quando se encontra Agatha diante de ambos os pais. Essa relação afetuosa com o pai estava transformada em seu contrário diante do olhar reprovador da mãe, pois esse movimento secundário, duplamente agressivo, transformou-se num terceiro momento em uma necessidade de apagar qualquer mancha que pudesse deixar de perceber traços de agressividade. Então aqui a gente vê um caso que decidiram não tratar, não continuar a fundo, porque ele percebeu que ela estava muito adaptada, que funcionava muito bem. E por que isso é importante? E aí eu queria falar um pouco mais sobre isso. Tem um professor meu da faculdade que um dia ele disse assim, que o melhor seria encontrar uma faxineira com toque,
Porque aí seria a única faxineira que pegaria um cotonete para limpar as frestas ou uma escova de dente para limpar cada cantinho e deixar tudo impecável. Claro que isso é uma característica, como a gente está vendo na Agatha, que transforma e faz com que as coisas funcionem. Ou seja, aquilo que poderia ser um grande problema e ser visto como uma loucura, ficar limpando as coisas com cotonete, funcionaria naquele momento como faxineira. No caso da Agatha, essa coisa da perfeição e da limpeza, de a parede estar impecável, o lençol está impecável, a comida está impecável, funcionava já, e principalmente porque esse marido também tinha um conluio com ela, ele também tinha talvez ele imagina que a mesma doença, a mesma característica que ela, porque ele também era perfeccionista no seu trabalho. E saber que ela receberia essas pessoas de forma tão perfeita era importante para ele. Porque vamos falar sério, vamos imaginar que não fosse esse caso, não é a Agatha que a gente está falando, vamos falar de outra pessoa que está fazendo esse mesmo comportamento. Qual a chance dela acabar com esse casamento? Se ela quer que os lençóis estejam sempre limpos, que a louça esteja sempre limpa, que a comida esteja sempre impecável, que eles não podem nem ir a restaurantes e que as coisas têm que estar perfeitamente enfileiradas. A chance é de que este homem ficaria extremamente irritado. Porque se ele não tem essa mesma perfeição que ela, se ele não tem esse mesmo detalhe, esse mesmo rigor, a chance é de que ele vai irritar ela. Ele vai deixar o chinelo para fora, ele não vai limpar a escova de dente também, ele vai deixar um guspe ali na pia, ele não vai limpar a privada depois de que ele faz as necessidades, ou ele vai lavar a louça meio de qualquer jeito, vai deixar um copo em qualquer lugar. Isso vai fazer com que eles briguem o tempo todo. E é o que ele fala no caso que ela fez da vida dos pais dela um terror. Ele fala que ela tiranizou a vida dos pais. E eu digo que isso são os ditadores da vida cotidiana. Eles não têm um país para ser ditador, mas eles têm pessoas para mandar, eles têm ordem para pôr, eles têm coisas para suprimir, desejos para impedir, né? Porque quando a gente fala de uma ditadura, o que acontece é que as pessoas não podem fazer o que elas quiserem, não é isso? O que acontece nessa casa é a mesma coisa. Se esse marido também não tivesse essa mesma questão como ela, provavelmente ele não poderia fazer o que ele quisesse. Ele ia ter que estar seguindo essa rigidez. A outra coisa que eu queria falar é isso é realmente um caráter inofensivo e a gente não precisava tratar. Nesse caso, né, a gente tem um relato muito pequeno. Então não dá pra gente entender o quanto isso prejudicava ela e nem se foi por isso que ela foi para terapia ou se foi só uma pesquisa. A gente não tem isso incluso nesta parte que eu li, né? O que eu acho é que todas essas características elas podem ser melhoradas. Eu acho que o desenvolvimento sempre pode acontecer para o melhor. O que para mim caracteriza quando isso é uma necessidade de tratamento é quando isso começa a atrapalhar e que dá-se a impressão que no caso dela não atrapalha. Mas é normal que por causa desse perfeccionismo, do toque, essa pessoa precise fazer longos rituais. Então, a gente pode ver casos em que o ritual tem a ver com medidas de segurança. Existe muito a fantasia de que se eu não fizer esses rituais, eu vou morrer. Tanto no sentido de comer uma comida doente, ou numa fantasia, num delírio de que isso poderia acontecer. Se eu não trancar essa porta 10 vezes, um ladrão vai entrar por aqui. Se eu não tomar 10 goles de água nessa ordem, eu vou ter um piripaque. E isso vai. Quando a pessoa faz isso e junta vários rituais, pode ser que seja só um ritual. E isso não atrapalha, tudo bem. Quando a pessoa, né, a gente está falando de um caráter obsessivo e não do perfeccionismo, né? A gente está falando do toque. Eu até lembrei de um filme, O Melhor Impossível, de Jack Nicholson. E a gente estava procurando, a gente viu um outro filme que chama Toque Toque. Se você observar nesses filmes, os rituais são muito extensos. E a pessoa perde horas fazendo aquilo, né? Então, se ela percebe que ela esqueceu de olhar o gás, então ela está em qualquer lugar, ela precisa voltar para ver o gás. Não é uma escolha. A gente tem impressão, e por exemplo, nesse caso, ok, ela até poderia ter uma escolha. Quando isso se torna uma patologia, não é uma alternativa virar a torneira tantas vezes, ou voltar para olhar o gás, ou olhar todos os cômodos da casa para ver se estão com o cadeado fechado.
isso se torna obrigatório. Se eu não fizer isso, eu não consigo fazer nada. E o dia todo vem esse pensamento. Será que eu fiz todo aquele meu ritual? Senão aquilo relacionado à fantasia ruim vai acontecer. Claro que é importante a gente entender o porquê que isso acontece, o quanto que isso atrapalha a vida dessa pessoa. Aqui ele diz uma pista pra gente no final, que ele fala de... Eu vou até reler aqui pra gente. Tudo que foi possível saber é que existia um vínculo edipiano afetuoso com o pai, facilmente detectável quando se encontra Agatha diante de ambos os pais. Essa relação afetuosa com o pai estava transformada em seu contrário diante do olhar reprovador da mãe. No começo, ele descreveu o pai como taciturno, né? Que é esse pai sombrio, deprimido. Então, a gente tem um desejo normal, porque o complexo de Édipo é completamente normal. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube que eu conto e eu falo um pouco mais aprofundadamente sobre o complexo de Édipo, porque eu não vou me aprofundar aqui. E aí, quando ela percebe tendo desejos por esse pai, ela reprime por esse olhar da mãe, por essa mãe muito punitiva. Então mostra essa mãe punitiva e toda essa família que segue muito a moral daquela família. E aí uma coisa que eu queria falar que é importante. Primeiro que se existe a ética, que é aquilo que existe o comitê de ética, o conselho de ética, normalmente as profissões têm, aquilo que a maioria das profissões tem, segue, muito deles seguem a Declaração dos Direitos Humanos, é uma forma genérica de ver todas essas regras, e a moral é aquilo que essa família acha, como essa família gostaria de viver. Essa família, no caso, parece que tinha uma moral muito rígida. Normalmente essa moral tem a ver com a religiosidade e mais a ver com os costumes e com o que ela acha certo e errado. É importante eu dizer isso porque eu percebo que as pessoas confundem muito o que é moral e o que é ética, o que é privado, o que eu penso na minha vida como sendo algo certo e o que socialmente isso deveria ser. E o tempo todo a gente entra em dilemas éticos e morais, né? O médico, por exemplo, é pessoalmente contra um aborto. Em algum momento, uma paciente chega lá para ele que fez um aborto clandestino e ele tenha que tratar ela. Ou, por exemplo, ele acha que criminosos têm que sofrer pena de morte. Mas se ele recebe um criminoso que está com alguma doença ou foi baleado, ele tem que tratar. Ele não pode simplesmente cruzar o braço e falar, não, eu acho que tem que morrer mesmo. Porque na ética da profissão dele, ele não pode achar isso. Então, por exemplo, como psicóloga, eu não posso ser homofóbica. Mas pessoalmente, eu posso ter a minha opinião sobre o que eu acho dos homossexuais, por exemplo. Não que isso seja verdade. Mas existe essa diferença do que é moral e o que é ético, e isso é um embate diário. Até dentro da sua própria moral. Às vezes você acha que mentir é errado, mas é que em algum momento você percebe tendo que mentir para o seu marido, ou tendo que contar alguma meia-verdade para alguém. Então, o tempo todo você vê isso. Então, eu acho errado sair com mulheres casadas. Em algum momento você sai, em algum momento você trai, ou você manda uma mensagem no WhatsApp um pouco mais sedutora e que você sente que não deveria ter feito. Então, você rompe com a sua moral, você rompe com a sua ética, e você tem dilemas com isso o tempo todo. Nesse caso específico, ir contra e esses desleixos não podiam acontecer. Ela não podia ter nenhuma mancha de caráter. E já que essa mancha de caráter para ela se tornou algo simbólico. Então, a mancha, a sujeira não podia acontecer. Tudo tinha que estar límpido para que o caráter dela também fosse positivo. Para que ela também estivesse em dia com a sua moral. Como se uma sujeira, encontrar um cabelo no chão, fosse algo que transformasse ela numa péssima mulher. Isso é muito comum no pensamento 880, né? Então, eu traio, eu acho que todos os homens traem. Porque mulheres que usam roupa curta, com certeza são biscaras. Eu acho que todo nerd não beija ninguém. Sei lá, qualquer estereótipo, ele é aquilo. Não existe um meio termo, não existe um caminho. Não pode existir um nerd que também é pegador. E claro que isso existe. Né? E, de novo, é o que a gente está falando da flexibilidade. Quando a gente consegue ter flexibilidade, a gente vê que as pessoas são boas e ruins, que as pessoas também, até as melhores delas, não são tão éticas, não são tão morais, que elas acabam tendo um deslize ou talvez que elas não tenham as mesmas escolhas que eu teria, porque eu tenho uma moral que é outra da dela.
né? Tem um momento em que ela fala assim, o que eles iriam pensar se eles encontrassem uma sujeira? Provavelmente nada. E é exatamente isso. Claro que quando você entra na casa do outro, você entra reparando, mas a gente não olha os mínimos detalhes. E o quanto essas fantasias se tornam assombrosas. O quanto que o medo dessa mãe e o medo dessa punição moral se tornou tão gigantesco para essa menina. Que parece que no caso da Agatha, socialmente funcionou. Por mais que isso seja uma característica que poderia se tornar patológica, ela conseguiu enfiar na vida dela. Mas a maioria das pessoas não consegue. Seja por achar que elas deveriam morrer e aí elas têm medo da morte, ou por achar que elas deveriam ser punidas, ou por achar que elas deveriam ter ido no lugar de outra pessoa, ou por ter medo do adoecimento, já ter vivido adoecimentos complicados na família, por milhões de alternativas. Essa não é a única forma de se ficar doente ou de se ficar com toque. Mas eu acho que é importante, porque aqui a gente está dizendo de uma característica tão simples e tão comum, que está tão no nosso cotidiano, tanto o perfeccionismo como o toque. E eu acho que é importante a gente diferenciar o que é só uma característica e o que causa problema, o que causa empecilhos reais na sua vida. Quanto tempo você perde nisso, o prejuízo que você tem nisso. E mostrar o quanto que a flexibilidade é rica e que a saúde mental precisa dessa flexibilidade. E que quando você vê as coisas com muita rigidez, a chance é de que você está sendo prejudicado nisso. Então eu quero que você me conte se você conhece alguém perfeccionista, se você conhece alguém que tem toque, como é que é ver isso, o que será que aconteceu com essas pessoas. Se você conhece outros casos legais para a gente comentar também, eu fico ansiosa para que vocês me contem nas redes sociais. Semana que vem a gente vai falar desse livro. Eu acho que eu vou falar desse livro várias vezes aqui no podcast, que é O Carrasco do Amor, escrito pelo Irving Yalom. E eu escolhi um caso que tem um nome muito polêmico, que é A Mulher Gorda. Então eu espero que vocês gostem, que a gente consiga falar sobre esse e sobre outros casos, a gente consiga se aprofundar na mente humana e no que acontece dentro dos consultórios. Então, tchau!